Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa segunda aula do módulo de Sistemas de Informação, Planejamento e Gestão em Saúde, da pós-graduação de Saúde Pública. Hoje iremos abordar o processo de construção, o processo de transformação da informação em um sistema de informação, bem como conhecer a situação atual de dois diferentes tipos de sistemas de informação, o atual e o desejado. Então, como a gente abordou na aula anterior, existe um processo desse dado bruto chegar a um conhecimento e chegar a uma tomada de decisão. Como tivemos abordado na aula anterior, nós acompanhamos o processo de dado ser transformado em informação e essa informação ser base para a produção de uma tomada de decisão. Hoje, nós iremos explorar que essa via de formação de informação, ela não só serve para alimentar uma demanda, bem como retroalimentar um feedback dessa demanda. Como assim? A informação, ela vai ser necessária para a tomada de decisão e essa ação ela vai ser reavaliada pelos resultados da ação. Como, por exemplo, citamos o caso do número de casos de anemia. Então, como acompanhamos, a formação da transformação de um dado em informação, ela leva um processo até uma tomada de decisão. Porém, essa tomada de decisão, ela não põe por fim a sua ação. Essa ação ela é novamente avaliada como um feedback. Então, esse feedback do resultado da ação, ela alimenta a produção de novos dados. Então, se a partir do momento que uma intervenção ela é feita, como no caso citado, do aumento da incidência de pessoas com anemia, a política ela diminui os casos de anemia, eu tenho um novo dado, que é a diminuição do número de pacientes com anemia. Essa informação vai dar suporte ou não à manutenção dessa política de intervenção. Ou eu mantenho a minha estratégia, já que os resultados são positivos, ou eu cesso ela e aí eu tenho como finalizar a ação. Então esse processo ele é contínuo. Ele não é um processo finito, ele é um ciclo. À medida que a informação ela é transformada em conhecimento, esse conhecimento ele volta para novas tomadas de decisão. E essa utilização, ela segue um nível de complexidade, onde a gente vai desde o técnico operacional ao político estratégico, levando em consideração o nível de complexidade. Quanto mais avançado for a complexidade da informação, maior eu tenho responsabilidade sobre as informações apresentadas. O primeiro nível, chamado de técnico operacional, eu tenho nele as atividades de rotina, onde exigem pouca ou quase nenhuma capacidade de decisão e elas podem ser automatizadas com facilidade. O segundo nível, o nível gerencial tático, eu tenho atividades típicas de supervisão, na qual requer uma capacidade maior de decisão local e exige informação gerencial. O terceiro nível de complexidade, o nível político e estratégico, ele está relacionado às macrodecisões, que requerem conteúdo e capacidade de decisão global e que exigem uma informação estratégica. Então, esse sistema organizado em níveis de complexidades, do operacional ao político estratégico, apresentam algumas vantagens, que são elas: ampla cobertura, possuírem abrangência nacional, terem os dados informatizados e disponibilizados através da internet, um grande número de informações de setores e serviços e eu tenho as informações de cada município, bem como temos algumas desvantagens em relação a esses sistemas de organização, como por exemplo, cada sistema de informação criado, ele só vai poder atender ao seu propósito criado, muitas vezes sendo difícil comungar de duas informações dentro de um único sistema de informação de saúde. Eles também não são compatíveis entre si, então muitas vezes há necessidade de agrupamento de dados e informações. A qualidade desses dados vai ser diretamente proporcional do grau de treinamento das pessoas envolvidas e do número de candidatos envolvidos no sistema de informação. Lidando com esse grande número de variáveis, há uma possibilidade muito grande de informações que não sejam preenchidas ou sejam mantidas em branco, gerando uma informação não tão acurada a respeito daquela situação que está sendo analisada. E, apesar de ser uma vantagem, apresenta uma desvantagem
que é que o menor nível de desagregação desse sistema de informação é o município. Sendo assim, a Organização Mundial de Saúde, ela define sistema de informação como um conjunto de componentes que atuam de forma integrada por meio de mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária e oportuna para implementar processos de decisões no sistema de saúde. Seu propósito é selecionar dados pertinentes e transformá-los em informações para que planejam, financiam, provêm e avaliam os sistemas de saúde. Essa imagem, ela ilustra a situação atual do nosso sistema de informação de saúde aqui no Brasil. A imensa quantidade de pessoas em uma fila, o aumento do volume de papel diante de uma secretária e a quantidade de informações que podem ser perdidas e não chegam aos níveis estaduais e federais, sendo assim difícil monitorizar as políticas de saúde envolvidas. Mais à frente, iremos comentar sobre a situação desejada desse sistema de informação atual. Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui na aula de hoje e na próxima aula iremos abordar os sistemas de informação em saúde existentes no Brasil. Para a continuação e bom desempenho de todos, é importante o download de todos os materiais disponíveis no portal do aluno, bem como a participação no fórum de interação. Até mais!